Olá, queridas. Vamos hoje dar início à nossa quarta aula. No título do curso, eu coloquei para a gente, qual a origem, é o título da aula, qual a origem das dificuldades do seu maternar. Mas eu vou incluir essa aula. Por quê? Eu falei, né, das questões na primeira aula, sobre quem nós somos, a nossa origem energética. Na segunda aula, eu falei da fusão emocional e qual é a importância de saber por que precisa saber que existe uma fusão entre a mãe e o filho. E agora eu quero falar da importância do período gestacional na sua vida física e emocional. Isso vale para explicar muitas coisas dos seus filhos também, mas eu quero mostrar para vocês o quanto isso dá origem a dificuldades que você tem. Então, os tópicos que a gente vai falar nessa aula hoje, primeiro, explicar o que é a psicologia pré e perinatal, como se forma a personalidade nossa ainda na gestação, e o terceiro tópico, o efeito do estresse no bebê ainda no ventre da mamãe. Então, o que é a psicologia pré e perinatal? É uma ciência que tem origem há mais ou menos 100 anos, que deu início aos estudos fora do Brasil, que começaram a perceber que o bebê dava sinais de já perceber o mundo enquanto estava na barriga da mamãe. Aqui no Brasil, ela está sendo divulgada há menos de 30 anos, muito pouco conhecida pela maioria dos profissionais, mas já temos muitos estudos a respeito, comprovando de que o bebê sente enquanto ele ainda está na barriga da mamãe. Então, a psicologia é chamada pré, ou seja, antes da concepção, e perinatal, ou seja, durante a gestação e um pouquinho depois do nascimento. Então, essa ciência, ela explica qual a relação desse período gestacional na formação do bebê. E que registros ele grava nesse período gestacional, e ela relaciona esses eventos com os sintomas, o comportamento e a personalidade de quem nós somos. E é importante esse conhecimento da psicologia pré-natal, porque ela está nos ensinando que esses eventos que acontecem até o momento do seu nascimento, eles ficam repetindo em ciclos durante a sua vida toda, se você não olhar para essa questão e ressignificar. Então, tudo que nos acontece depois do nosso nascimento até o dia de hoje é apenas repetição das dores que a gente vivenciou lá na gestação. E transformando esse conhecimento para a maternidade, o que ela é importante? Para você entender quem você é. Como eu me comporto, por que eu sou do jeito que eu sou. Porque quando eu me entendo, quando eu conheço quem eu sou e de onde eu vim, eu consigo reagir diferente ao meu filho. E eu consigo viver a minha maternidade mais leve. E dentro desse conhecimento da psicologia pré e perinatal, tem uma coisa muito importante, que não é explicada em nenhum outro lugar, você não vai ter ouvido isso nunca. Quando a mulher fica grávida, todas as dores que ela vivenciou quando estava na barriga da mamãe são reativadas no momento que ela fica grávida. A gravidez é o gatilho para trazer de volta as dores que ela nunca olhou quando ela estava lá na barriga da mamãe dela. E aí vem nossa maternidade, vem os sintomas depressivos,
a labilidade emocional, cada hora eu tô de um jeito, tem hora que eu tô brava, tem hora que eu tô chorando, tem hora que eu tô deprimida, tem hora que eu não quero fazer nada. Tudo é reflexo da reativação das nossas experiências quando a gente ainda era um feto dentro da barriga da mamãe. E aí, se eu não dou importância para isso, se eu não procuro entender, eu posso chegar até o nível de ter a depressão pós-parto. Ou eu vou ter um puerpério muito difícil, porque tem graus, né? Tem o puerpério normal, que é um pouco sofrido, tem o puerpério muito difícil e tem a depressão pós-parto. Então, são estágios mais avançados da mesma coisa. Então, é importante eu conhecer sobre a psicologia perinatal por causa disso, porque eu vou me entender. E como é que se forma a personalidade? Quem nós somos? Se nós somos medrosas, se nós somos super protetoras, se nós somos controladoras, rígidas, se eu sou muito briguenta, se eu não tenho paciência, tudo isso originou lá na nossa experiência quando a gente era um feto. Porque dependendo das situações que você viveu quando você estava na barriga da sua mamãe, você já foi tomando decisões que formaram crenças a seu respeito. Então, se você teve uma experiência difícil, se você não foi desejada no momento que descobriu a gravidez, você já vai criando crenças de que eu não sou bem-vinda, eu não sou boa, minha mãe não me ama. E tudo isso vai moldando a sua personalidade. E o principal fator que afeta muito sobre a personalidade, além das questões traumáticas durante a gestação, é a forma de nascimento. Nascer de parto normal é a forma mais funcional, não vou dizer melhor, porque não existe isso, né? Dentro das terapias, a gente não fala no que é bom e ruim, mas a forma mais funcional de nascer é de parto normal. Porque o nascer é o primeiro evento que a criança se sente capaz de realizar. O nascimento é um evento que a mãe atua e o filho também. Então, o bebê trabalha para nascer e a mãe faz o esforço do nascimento de parto normal. Então, são os dois, fazendo movimentos para que o nascer seja um sucesso. E a nível espiritual, o nascimento é o maior evento mais difícil para um ser humano. É muito traumático nascer, porque você vai se separar da sua mãe, onde você estava super acolhido, em contato com amor, e agora você vai virar um ser desprotegido no universo que você não conhece. Então é muito traumático. Então, quando a criança nasce de parto normal, ela se sente capaz, ela se sente forte, porque ela conseguiu fazer a primeira coisa que ela tinha que fazer como ser humano. Agora, se foi um parto difícil, demorado, se ficou preso lá no canal do parto muito tempo, se existiu a possibilidade, ou seja, o risco de morte, afeta a personalidade. Vai ser aquela pessoa medrosa. Por quê? Porque ficou registrado nas células o medo de morrer. Então, eu tenho medo de tudo. Se, por acaso, o parto foi de cesariana de urgência, são diferentes formas. Se é uma cesariana por falha do parto normal, a situação se torna mais desesperadora ainda. Porque, além do risco de vida, por não ter conseguido nascer de parto normal, vai ter a agressão de ser tirada da barriga através da cesariana. Quando a cesariana é agendada, a criança se ressente, ela fica ressentida, é aquela pessoa resmungona. E aí, por que ela se ressente? Porque ninguém avisou, não respeitaram o querer dela, porque ela queria nascer normal, porque foi assustador, porque de uma hora para outra me tiraram da minha mãe
eu fui exposta a um ambiente que eu não conhecia, ninguém me acolheu, me separou da minha mãe, eu fui colocada num berço. Então, a tendência de quem nasce de cesariana é ser raivoso e não se sentir capaz. Para tudo na vida, ela vai precisar de ajuda. Ajuda para começar um projeto, às vezes precisa de ajuda para terminar, às vezes começa e nunca termina. Então, a procrastinação pode ter nascido ali, na forma do seu nascimento. Se foi de fórceps, que é aquele aparelhinho metal que puxa o bebê no canal do parto com força, é um nascimento traumático, deixa muitas memórias na cabeça. Então, pode ser pessoas que têm muita sensibilidade, não gosta de toques na cabeça, tem dificuldade de usar prendedor, de prender o cabelo, e outras infinidades de memórias. Mas é traumático. Eu não queria nascer e alguém me puxou contra a minha vontade. Então, é muito traumático. E outros eventos que eu vou mostrar para vocês que interferem em quem nós somos. Os eventos, eu vou falar um por um e vou tentar mencionar que relações têm uma coisa com a outra. Talvez eu não vou conseguir falar todos para a aula não ficar muito extensa. Então, a primeira coisa que a gente pergunta durante uma análise do período gestacional é como foi a descoberta. O que a mãe sentiu quando pegou o exame ali e viu que estava grávida? O que vai ficar registrado no bebê é aquela primeira reação. A maioria de nós somos humanas, a gente vai se assustar, ficar com medo. Às vezes tem uma pontinha de arrependimento. Tem muitas que realmente não queriam estar grávidas. Mesmo que depois a gente transforme esse sentimento, o que vai ficar registrado no bebê é a rejeição. Então, meus pais não me querem porque eu não sou bom, eles não me amam, e aí vai começando a construir as crenças de identidade. E o pai também afeta, gente. Ele pode não falar, porque a maioria dos homens não fala para a mãe, né? Não deixa nem perceber se ficou satisfeito ou não. Mas o bebê registra de ambos os lados, tanto da mãe quanto do pai. Se os outros